No episódio de hoje, o sussurro entre os túmulos. Essa história não aconteceu de verdade, mas poderia ter acontecido com você. Chovia. Chovia como se o céu quisesse apagar os nomes nas lápides. Cada gota soava como um relógio quebrado, marcando o tempo em um lugar onde o tempo havia parado. O cemitério da colina sempre teve esse silêncio espesso. Mas naquela noite, ele sussurrava. Murilo era o coveiro. Há 20 anos, limpava túmulos, cavava covas e cuidava dos mortos com mais zelo do que jamais teve com os vivos. Ele gostava do silêncio e da rotina. Mas naquela noite, o silêncio não era só silêncio. Era algo tentando se parecer com ele. Foi quando ouviu. Murilo. O nome não veio de fora, não. Veio de dentro. Não de dentro da casa, nem de dentro do quarto. De dentro dele. Ele congelou com a pá nas mãos. A voz era fina, como um sussurro passado por entre dentes cerrados, como o vento atravessando uma fechadura. Ele olhou ao redor. Somente lápides, sombras e cruzes tortas. Mas havia algo errado com o ar. O cheiro do Campo Santo estava mais forte, mais presente. Cheirava a roupa molhada, terra revirada. E um leve toque de formol. Murilo! Mais uma vez. Agora mais perto. Agora vindo. Do setor antigo. O das tumbas que ninguém visita. Onde os nomes sumiram com o tempo e as fotos viraram manchas. Ele hesitou. Mas os pés caminharam antes que o coração permitisse. Com a lanterna trêmula, atravessou o matagal que crescia entre os túmulos esquecidos. E então viu. Um túmulo. Semi-aberto. Tão antigo que nem cruz tinha mais. Só a cova afundada e o cheiro que parecia puxá-lo pelo nariz. A lanterna falhou 1, 2 vezes. E na terceira piscada, ele viu o rosto. Um olho só. Um olho pálido e úmido o encarava do fundo do buraco. Não piscava. Não se mexia. Só olhava. Murilo caiu de joelhos. Quis gritar, mas a garganta virou pedra. E então, a voz veio de novo, dizendo: "Você abriu. Agora precisa escutar." O chão ao redor começou a tremer, mas não como um terremoto. Tremia como se alguém, lá embaixo, arranhasse o fundo da terra tentando subir. E então, ele ouviu. Não só a voz, mas as histórias. A voz começou a contar histórias. De uma menina que foi enterrada com os olhos abertos. De um padre que amaldiçoou o próprio caixão. De um túmulo, onde o tempo andava ao contrário. E quanto mais ouvia, mais queria ouvir. Era como um feitiço. Como música feita de sussurros e fungadas. Como se cada história fosse contada com o hálito do além. "Fique comigo!" dizia a voz. "Fique e escute! Para sempre! Para sempre! Para sempre!" Ele tentou se levantar, mas os pés estavam afundados, como se raízes invisíveis tivessem crescido em segundos, prendendo seus tornozelos à terra. E então, entendeu. A voz não queria só ser ouvida. Ela queria companhia. Ela queria ele. Murilo tentou rezar, mas as palavras saíam de trás para frente. Pai Nosso virava Ossan Iap, e a terra o engolia, pouco a pouco. Você ouviu demais. Agora pertence à história também. Dias depois, encontraram apenas a pá, cravada na terra. E uma cova, recém-fechada, sem nome, sem cruz. E com a terra, levemente pulsando. Alguns dizem que se você passar por ali às 3h33 da manhã, consegue ouvir. Não gritos, mas histórias, sussurradas, como uma brisa quente soprando do chão. E se você parar para escutar, não consegue mais parar. Essa história não aconteceu de verdade, mas poderia ter acontecido com você. Eu sou o Victor. E esse é o Durma, se você for capaz. E se você quiser continuar ouvindo histórias como essa, clica no vídeo que está aparecendo aqui na tela. Clica logo, antes que você ouça alguma coisa sussurrando o seu nome também.